Oi pessoal, vamos lá, mais uma aula sobre soluções, ainda falando da concentração comum, tá certo? Aplicando mais alguns exercícios a esse assunto. Bom, continuando, nós sabemos que a fórmula da concentração comum é a massa do soluto dividido pelo volume da solução, né? E que eu falei para vocês, olha, aquele triângulo mágico, que vai ajudar bastante nas relações entre as medidas aqui, ó, massa de soluto dividido pelo volume, tá? Aí, por exemplo, eu falo assim para vocês, ó, eu quero preparar uma solução cuja concentração seja de 9 gramas por litro. Ao final eu quero que seja assim, cada litro tenha 9 gramas. Aí eu falo assim para vocês, eu tenho de soluto uma quantidade de 18 gramas, tá? Eu quero saber que volume de água eu utilizo para que ao final eu tenha a concentração de 9 gramas por litro. Bom, o que eu quero encontrar? Volume. Venho aqui, ó, escondo o volume. Como é que eu vou encontrar esse volume? Massa dividida pela concentração. Então, ó, o volume é a massa do soluto dividido pela concentração. O volume que eu vou precisar usar vai ser, eu tenho massa de 18 gramas, concentração 9 gramas por litro. Grama, corto com grama, 18 dividido por 9, quanto que eu tenho que colocar de água? 2 litros de água. Ao colocar 2 litros de água nesses 18 gramas, dissolver, eu terei em cada litro 9 gramas. Concentração final 9 gramas por litro, tá certo? Tá? Então, mais um exercício aí de aplicação. Aí, mais um, para a gente depois chegar lá no da Coca-Cola, que eu tinha falado para vocês já, né? Ele pergunta assim, ó, que massa eu devo colocar lá na balança, tá? Que massa eu devo colocar na balança para que eu tenha uma concentração de 80 gramas por litro num volume de 4 litros. Tá? Então eu quero fazer o quê? 4 litros de solução. Ao final, esses 4 litros de solução tem que ter concentração de quanto? 80 gramas em cada litro, tá? O que eu quero encontrar? Quero encontrar massa. Escondo a massa. Para encontrar massa, farei concentração vezes o volume. Para encontrar a massa, farei 80 gramas por litro vezes 4 litros. Litro eu corto com litro. 8 vezes 4, 32. 320 gramas. Dissolvo em 4 litros. Terei ao final, em cada litro, 80 gramas, tá? E agora o negócio lá dos refrigerantes tipo cola, tá? Que não existe só um deles, né? Existem vários. Gente, seguinte, ó, eu sou daquelas que só bebe refrigerante socialmente. Não tenho nada contra quem beba, logicamente, imagina. Só que os refrigerantes, todos, não podem ser considerados um alimento. Alimento é aquilo que você ingere e que garante a você alguma propriedade, algum poder nutricional. Os refrigerantes não têm, eles só são calóricos, né? Mais nada, não tem nada ali que você, nossa, vitaminas, sais minerais, etc, etc. Não são. E além de tudo, existem algumas substâncias nos refrigerantes que são altamente nocivas. Por exemplo, nos refrigerantes tipo cola, existe uma receita enorme para fazer o produto que a gente nem conhece exatamente, mas sabemos que entre as substâncias presentes nesses refrigerantes existe ácido fosfórico, H3PO4, que é um ácido que o nosso corpo suporta num determinado limite, porque excessiva quantidade dele vai fazer alguma coisa que eu vou contar já para vocês que é muito nociva, muito perigosa, tá? O nosso corpo suporta de ácido fosfórico um limite de 5 miligramas em cada quilo de peso corporal. Tá? Então essa é a quantidade máxima diária que o seu corpo suporta. Vou pensar, por exemplo, em mim para usar como um exemplo prático aí, depois vocês façam para as suas respectivas massas. Eu peso 50 quilos, ou seja, a minha massa, na verdade, não é o meu peso, e sim a minha massa é de 50 quilos, tá? Então é assim, ó, vamos pensar quanto é que eu posso receber desse ácido. Em 1 quilo,
5 miligramas. Eu tenho 50 quilogramas. X. Esse X é igual a 250 miligramas, ou seja, 50 vezes 5. Então, esse é o limite que eu posso ingerir. Mais do que isso, eu vou ter problemas mais sérios que eu já vou contar para vocês. Aí eu falo assim para vocês, ó. Eu sei que os refrigerantes tipo cola, eles possuem de ácido fosfórico, em média, 0,6 gramas em cada litro. Tá? Então, vem lá 1 litro de refrigerante X do tipo cola, cada litro tem esta quantidade de H3PO4, de ácido fosfórico. Eu quero saber o seguinte, qual que é o volume máximo que eu devo ingerir diariamente desse refrigerante para não ultrapassar esse meu limite? Quantos copos ou quantos ml ou quantos litros eu posso beber, tá? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, concentração é massa do soluto dividida pelo volume da solução. Eu quero chegar nessa concentração aqui, né, ó, 0,6 gramas por litro. Eu sei que eu posso ingerir, de acordo com minha massa corporal, 250 miligramas. Gente, 250 miligramas é a mesma coisa que 0,25 gramas, 1/4 de grama. Tô passando isso já para grama porque aqui, ó, a concentração está em gramas, então tem que trabalhar com as massas na mesma unidade, senão vai dar enrosco, tá? Então eu já sei que eu posso ingerir 0,25 gramas. Qual é o volume que isso está, tá? Bom, para encontrar o volume, eu vou fazer 0,25, ó, ele desce o 0,6 gramas por litro. Isso dá aproximadamente, grama a gente corta com grama, 0,4 litros, que é a mesma coisa que 400 ml. Então, se eu beber mais do que 400 ml, o que vai acontecer? Eu começo a ter um processo de descalcificação óssea. Por quê? Porque o ácido fosfórico, se você fizer um testezinho assim, tipo na sua casa, você pega um ossinho de frango que você já comeu, tá? Então sobrou lá o ossinho no prato, coloca ele dentro de um copo com esses refrigerantes tipo cola para você ver no dia seguinte, ele tá borrachudo, tá amolecido. Ou coloca ele dentro de um copinho com vinagre, que também é ácido. Essas substâncias ácidas, particularmente o ácido fosfórico, ele quebra, por exemplo, o nosso osso é feito de fosfato de cálcio, que é o PO4, o mesmo fosfato. Só que assim, a excessiva quantidade vai quebrar essa estrutura. Então você vai começar a ter dificuldade de fixação de cálcio no seu corpo, de fabricar osso. E principalmente assim, ó, quem é bebezinho, tá crescendo, tá fabricando osso. Se ingerir Coca-Cola, essa fábrica fica desregularizada. Eu já vi mãe que dá Coca-Cola, não posso falar Coca-Cola, né? Que dá refrigerante tipo cola pro bebê na mamadeira. Faz muito mal, não é alimento. O adolescente também, está em crescimento, também faz mal. E para o adulto, mais ainda, principalmente para as mulheres. As mulheres, quando chegam na fase da menopausa, elas começam a perder hormônio. E essa perda de hormônio faz perder também os minerais. Aí existem algumas mulheres que ficam com osteoporose, que é aquela dificuldade de fixação de cálcio, principalmente nas articulações. Se ela ingerir grande quantidade desse tipo de refrigerante, piora. Então, para os dentes também, quando a gente bebe muito refrigerante, às vezes você fica com o dente, parece que está meio áspero, ou seja, é o princípio desse acontecimento. Então, mas eu posso, nossa professora, você é muito magrinha, eu vou poder beber muito mais. Poder é uma coisa, dever é outra, né? Então assim, 400 ml não é tanta coisa assim, basta você tomar 2 copos, você chega nisso. Então, sem querer, você numa festa, por exemplo, às vezes você bebe muito mais, dependendo do tempo que você permaneça. Então, tem que tomar um certo cuidado. Isso se faz, que eu quero dizer assim, com uma certa frequência. Não é para ficar também naquela neura que não pode nada. Mas a excessiva quantidade, com certeza, é prejudicial, né? Esses refrigerantes, todos os refrigerantes em geral, eles geram obesidade, comprometimento no aparelho digestivo, né? Pode desencadear gastrites, até chegar a uma úlcera, problemas de cálculo renal, né? Que ele pode também gerar
pedra no rim, porque essa excessiva quantidade de ácido, o que vai fazer? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu vou comer um pão com queijo, tá? E vou tomar um refrigerante desses, tipo cola. Ah, por quê? Ah, porque eu gosto, porque eu quero, tá? Eu sei que no queijo, queijo é assim, para fazer um queijo você usa muitos litros de leite. Então o queijo é um alimento rico em cálcio. Você fala, ótimo, estou ingerindo cálcio, que o cálcio, ele repõe os meus ossos, minhas células ósseas e fabrica outras, né, quando você está em crescimento. Só que acontece o seguinte, se você comer o pão com queijo e tomar um montão de refrigerante, esse ácido fosfórico em excesso, ele impede a absorção do cálcio. Você fala, nossa, aquele cálcio vai me ajudar bastante. Não, você vai até mastigar, gostar do queijo e tal, saborear, só que dentro do seu corpo, a excessiva quantidade de refrigerante que você colocou junto impede a absorção do cálcio. E aí, esse cálcio não absorvido, ele vai ficar como se fosse uma, entre aspas, sujeirinha no seu sangue. E aí, o que vai ocasionar? O que o sangue faz? Quem que limpa o sangue? Os rins, não é? Aí, essa excessiva quantidade de cálcio pode ficar retida no seu rim, gerando cálculo renal. Lembre uma coisa, não significa que quem tem pedra no rim foi porque comeu pão com queijo e refrigerante. Mas há uma predisposição, existem pessoas que têm predisposição. Então, pode acontecer de formar, entendeu? Agora, um fato que é verdadeiro, quando você come o pão com queijo e toma um montão de refrigerante, esse cálcio não será absorvido, isso é fato. Pode até não gerar cálculo renal, mas você não terá absorção do nutriente. Então, isso compromete. Então, assim, gente, ok, refrigerante é gostoso, refrescante, o problema é o excesso, a quantidade excessiva que pode ser prejudicial. Então, tem que tomar cuidado, né? Estou explicando para vocês e provando para vocês, né, a maneira de você saber e mostrar que, então só porque a pessoa é enorme, um cara alto, 1,80 m, 120 kg, então ele vai poder tomar um montão? Não é isso. Eu estou falando que o limite que começa a gerar a descalcificação, né? E agora falar que existe beba sempre um copo que é saudável, de jeito nenhum. Nunca é, nenhum deles, tá? Mais um exemplo aqui, que a gente vai falar, que se fala bastante nos exercícios sobre química ambiental, principalmente nos exercícios dos grandes vestibulares, que trabalham bastante com a questão ambiental, por exemplo, a poluição das águas. Então, tem um exercício que fala assim pra gente, olha, eu tenho um rio, que está recebendo dejetos, resíduos industriais, e foi encontrado uma quantidade de óleo nessa água, aparentemente excessiva. Bom, óleo nunca é bem-vindo na água, né? Porque o óleo é assim, o que é o óleo? Tanto o óleo industrial quanto o óleo residencial, quando colocado na água, ele vai servir como um substrato, ele vai servir de alimento para micro-organismos. Esses micro-organismos, o que eles vão começar a fazer? Eles vão começar a consumir o oxigênio desse leito. Então vai acontecer assim, se eu jogar óleo, por exemplo, terminei de fazer uma fritura e eu jogo óleo no esgoto, pela pia. Chegando lá no rio, esse óleo vai servir de alimento para bactérias. Essas bactérias, se tem alimento ali disponível, elas vão se desenvolver, se reproduzir. E existem bactérias aeróbicas e anaeróbicas, não é? As bactérias aeróbicas, o que elas utilizam também? Oxigênio. Aí o que começa a acontecer? Elas começam a se proliferar e começa a diminuir o oxigênio daquele ambiente, favorecendo a mortalidade aquática. Então, quando eu tenho esgoto, qualquer tipo de esgoto, excrementos, alimentos no rio, vai acontecer o seguinte, vai aumentar a DBO. O que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. Tem mais organismos requisitando oxigênio. Além dos peixes, coitadinhos, que precisam do oxigênio daquela água, quem mais que vai puxar o oxigênio daquela água? As bactérias, por exemplo, os seres aeróbicos. Então, toda vez que a demanda aumenta, cai o oxigênio dissolvido. Cai o OD, aumenta a DBO. Então, aumenta a demanda quando cai. Toda vez que aumentar a demanda, cai o oxigênio. Caiu o oxigênio, mortalidade aquática, tá? Então, o exercício fala assim, sabe-se que o limite aceitável de óleo na água de um leito de um rio é de 50 miligramas de óleo para cada litro de água. Aí,
ele pergunta o seguinte: qual é a quantidade máxima de óleo, massa, que eu posso aceitar quando eu tiro uma amostra desse rio, dessa água do rio, de 1 litro? Quero saber quanto que eu falo assim, não, peguei 1 litro da água, analisei, tá ok. Vamos ver aqui o que eu vou ter que fazer. Bom, concentração é a massa do soluto dividido pelo volume da solução. A concentração máxima, ó, 50 miligramas para 1 litro. Eu quero saber que massa de óleo é aceitável se eu tiver não, vamos pensar o seguinte, se eu tiver, vamos pensar se eu tiver 1000 litros, não vai dar na mesma, né? Vai ter o mesmo resultado, eu não quero mesmo. Então, estou lá analisando 1000 litros de água, 1 metro cúbico, tá? Ao invés de 1 litro, estou analisando 1000 litros dessa água, desse rio, tá? Várias amostragens. Aí eu falo o seguinte, quero saber qual a máxima quantidade de óleo que eu vou encontrar nesses 1000 litros, sabendo que em cada litro tem que ter 50 miligramas. Então, ó, quero saber quantos gramas ou miligramas de óleo serão aceitos numa amostra de 1000 litros, tá? Bom, para encontrar a massa, ó, vou multiplicar esses dois, ó. M1 vai ser os 50 miligramas por litro vezes 1000 litros. Isso vai dar 50.000 miligramas, ó, litro corto com litro. E se eu quiser saber em gramas? Aí eu divido isso daqui por 1000, ó, tá? Esses 3 zeros eu corto com esse, então, ó, basta 50 gramas de óleo e 1000 litros de água do rio, ele já está poluído. Gente, 50 gramas de óleo é um tantinho assim, ó, um copo. Então, você imagina que estrago ele não faz. Com esta massa, eu já chego no limite, que é os 50 miligramas, eu já terei um rio bastante poluído. Então, uma pequena quantidade de matéria orgânica gera o quê? Aumento da demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, o óleo colocado na água ele vai favorecer a proliferação de micro-organismos e vai derrubar o oxigênio dissolvido. Toda vez que aumenta a DBO, cai o OD, mortalidade aquática, tá? Então, esses exercícios de concentração comum, eles são muito clássicos, por exemplo, nos vestibulares, na parte de química ambiental, que ele quer que você analise condições de um ambiente, a saber se esse ambiente está contaminado, se essa quantidade de substância chega no limite, né? Se quando você ingere uma substância, por exemplo, no caso dos refrigerantes, você também ultrapassou limites de massa. Então, são exemplos em que ele associa coisas do seu dia a dia. Mesma coisa quando eu falo de novo do medicamento. Ele fala, olha, diloratadina, que é essa substância, eu não sei exatamente qual a medida, mas com certeza existe uma quantidade máxima que o ser humano suporta. Aí, o que está sempre escrito aqui na caixinha, na bula? Se você exceder essa quantidade, você pode ter efeitos muito sérios. Aí, algumas vezes, dependendo da quantidade, você vai ter uma intoxicação elevadíssima, ou seja, existe um limite para você receber. E por isso, o médico, quando faz a prescrição, ele verifica lá a sua massa corporal, a sua idade, indica exatamente como deve ser feita essa dosagem. Por exemplo, às vezes quando você está muito malzinho, você vai pro hospital, aí você tem que tomar soro. Aí o médico falou, olha, você vai ter que tomar um sorinho lá com medicamento. A quantidade que você suporta daquele medicamento é, sei lá, por exemplo, 0,5 miligramas, tá? Só que você não pode ingerir aquilo de uma vez, aí coloca no soro, dilui e você vai recebendo lentamente aquela substância. Porque se você de uma vez só receber, o efeito vai ser muito, muito nocivo. Teve uma vez, há muitos anos atrás, quando teve aquela gripe H1N1, que acho que foi em 2008, que eu achei que eu estava muito com essa doença. Aí eu fui num pronto-socorro. Quando eu cheguei lá no pronto-socorro, eu estava muito mal, tossindo, chorando até de sair até lágrima do olho de tanta garganta que incomodava. E aí a moça me deu máscara na mesma hora e me indicou o médico. Quando eu entrei no consultório, o médico tinha sido até um aluno, ex-aluno meu. E ele ficou bem envergonhado, eu também fiquei. Enfim, ele falou para mim, olha, pelos sintomas que você tem, eu acho que você não está com HN1, mas
tá com a garganta muito inflamada, me deu um antibiótico para tomar. E eu saí de lá muito mal, comprei o remédio, cheguei em casa, já tomei, antes de dormir, era de manhã. Aí de tarde eu tomei de novo, antes de dormir eu tomei de novo. Quando eu cheguei de madrugada eu tive alucinações. Porque quando eu fui ver a bula, a receita, era para tomar de 12 em 12 horas. Eu tomei a cada 8 horas. Ou seja, a dosagem modifica a estrutura do seu cérebro. Então é muito perigoso isso. Então por isso a gente precisa saber exatamente a medida, né, a concentração de um nutriente no alimento. Até um nutriente no alimento em excessiva quantidade faz mal. Excessiva quantidade de vitamina A causa prejuízos seríssimos. Então assim, eu preciso saber as dosagens nos alimentos, nos medicamentos e preciso analisar também, por exemplo, na parte ambiental. Tá? Então essa parte de concentração é bastante utilizada no nosso dia a dia. Bom, gente, na próxima aula vamos trabalhar com mais uma concentração que é a densidade, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, até a próxima!